Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui mais uma vez pra gente bater um papo, pra gente conversar um pouco. E eu confesso pra vocês que eu fico muito feliz em gravar esses vídeos, porque eu sinto que de alguma forma eu possa estar tentando ajudar alguém, conseguindo ajudar alguém. Talvez se você não está sendo ajudado por esse vídeo, mas se você sente que alguém pode ser, mande esse vídeo para eles, ajude pessoas, porque acho que nesse momento em que nós estamos vivendo, o que nos traz mais prazer é poder ajudar alguém. E esse é o desejo do meu coração, poder estar ajudando alguns de vocês, assim como eu estou sendo ajudada. Porque quando eu estou em casa fazendo minhas coisas aqui, eu costumo sempre colocar um vídeo, ouvindo pregações, ouvindo louvores, porque eu acho que é muito melhor a gente estar edificando a nossa mente, enchendo a nossa mente de coisas boas, do que ficar com a mente parada, né? Como já diz o ditado, mente vazia é a oficina do diabo. Então eu procuro encher sempre a minha mente com palavras, com coisas boas, e eu espero poder estar ajudando você de alguma forma. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre algo que Deus tem ministrado muito ao meu coração. E eu costumo ouvir sempre esse tema, busco esse tema para ouvir, porque a gente tem que estar ligado. Não adianta Deus falar algo com a gente ouvir, achar interessante e depois deixar lá no armário da nossa vida, da nossa mente. Eu acho que a gente precisa estar sempre ouvindo mais coisas acerca daquele tema que Deus tem trabalhado com você, falado ao seu coração. E eu faço assim. Eu pego aquele tema que Deus está falando comigo e eu começo a procurar pessoas, mais pessoas da minha confiança, que eu ouço pregações, e começo a ouvir em cima desse tema para que a cada momento eu possa ser edificada mais. E hoje eu queria falar com vocês sobre exatamente isso, murmuração. Porque murmuração, reclamação, nada mais é do que um sentimento de insatisfação, não é mesmo? Quando eu estou reclamando de algo, quando eu estou murmurando sobre algo, é porque eu não estou satisfeito com isso. E o interessante é que a murmuração ela está tão presente na nossa vida, tão presente, que quando não é nós mesmos que estamos murmurando, sempre tem alguém perto da gente que está reclamando, murmurando de alguma coisa. Mas nós precisamos estar atentos porque a murmuração ela é uma porta de entrada para o inimigo agir na nossa vida. E além de ser uma porta de entrada para o inimigo agir na nossa vida, a murmuração também ela é levada de forma pessoal diante de Deus. Como assim, Jaqueline? Toda vez que entreguei a minha vida a Deus, começo a reclamar da minha própria vida, automaticamente eu estou dizendo que Deus não está sendo suficiente para cuidar da minha vida, para proteger a minha vida. E quando eu começo a murmurar sobre algo, eu preciso entender que é contra o meu Deus, aquele que eu digo que confio, aquele que eu digo que pertenço, aquele que eu disse que entreguei a minha vida, que eu estou murmurando. Então, esses dias, Deus tem ministrado muito acerca disso no meu coração, porque coisa terrível é a murmuração. Quando a gente que está murmurando, a gente nem sente, não é mesmo? Mas quando a gente está do lado de uma pessoa que murmura, coisa terrível, né? A gente identifica logo uma pessoa amargurada dessa maneira. Ela reclama de tudo. Tudo essa pessoa reclama. E nós precisamos ter cuidado, porque é fácil perceber as pessoas reclamonas do nosso lado. Mas quando se trata da gente mesmo, parece que a gente não se enxerga, e isso é muito importante que a gente venha enxergar em nós, se nós estamos usando a nossa boca para murmurar ou para adorar, agradecer a Deus. Porque a murmuração entristece o coração de Deus. E a gente percebe isso lá no livro de Êxodo, se eu não me engano, capítulo 16, versículo 8 mais ou menos, quando o povo começa a murmurar contra Moisés, contra Arão, e de repente Moisés fala: vocês estão achando que é contra mim que vocês estão murmurando? Não, é contra Deus. E ele fala isso lá, tá lá escrito. Outra vez que eu me lembro de uma murmuração que o povo começa a murmurar e dizer: não, a gente quer um rei, a gente não quer mais um profeta, um juiz, a gente quer um rei. E Samuel fica triste, né? E vai orar a Deus, e Deus chega para ele e fala assim: Samuel, fica tranquilo, não é você que o povo está rejeitando, é a mim. Eles estão rejeitando a mim.
E isso foi palavras do próprio Deus. Então a gente precisa entender que toda vez que a gente está murmurando, é contra Deus que a gente está murmurando. Toda vez que a gente está reclamando, é contra aquele que nós entregamos a nossa vida, que nós estamos murmurando. E a gente precisa parar de abrir a porta para Satanás. Porque a mesma pessoa que gasta um tempo murmurando, reclamando, ela está deixando de perceber o cuidado de Deus, as coisas boas que ela tem na vida dela, e ela começa a focar só naquilo que não está dando certo, naquilo que não está legal, e aí ela começa a reclamar. E ao invés de gastar o seu tempo focando naquelas bênçãos, no cuidado de Deus, na provisão de Deus, no amor de Deus por ela, ela começa a olhar aquilo que lhe falta, aquilo que não está legal, aquilo que lhe ofende, e começa a reclamar e começa a murmurar. Mas eu pergunto a você, se todas as vezes que viessem situações na nossa vida que dá vontade de gritar, de brigar, de reclamar, a gente parasse tudo e dissesse assim: ó Senhor Jesus, a minha vontade agora é de brigar, é de reclamar. Ó Senhor Jesus, eu tô com raiva, eu não tô entendendo o que está acontecendo, mas eu vou fazer uma escolha. Eu decido confiar no Senhor, eu decido esperar no Senhor, porque eu sei que Tu é o Deus que cuida da minha vida e Tu és aquele que usa todas as coisas em meu favor. Então, em vez de murmurar, em vez de reclamar, eu quero levantar as minhas mãos a Ti e simplesmente agradecer, porque o Senhor está no controle da minha vida e eu sei que mesmo diante dessa situação que eu não estou entendendo nada, que me dá raiva, que me deixa angustiada, eu vou decidir usar os meus lábios para Te louvar, ao invés de abrir porta para Satanás na minha vida, reclamando. E para que a gente entenda melhor que murmuração não é uma coisa legal, a Bíblia está cheia de versículos sobre isso. Mas eu separei uma aqui em especial, que está aqui em Filipenses. Filipenses é um livro muito bom que fala sobre isso. E no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14, diz assim: fazei tudo sem murmuração, nem contendas. O Senhor, Ele deseja isso de nós, que a gente venha fazer tudo sem murmurar e sem reclamar. Ele ainda diz, lá no capítulo 4, no versículo 4, diz assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andei ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus a vossa petição, pelas orações e pela súplica, e com ações de graça. Olha qual é o desejo de Deus para a nossa vida. O desejo de Deus para a nossa vida é que a gente não ande ansioso, preocupado, reclamando. O desejo de Deus é que a gente faça conhecido aquilo que está angustiando o nosso coração diante do Senhor. E coloque diante dele em forma de oração, de súplica e de ações de graça. Esse é o desejo de Deus. A palavra do Senhor ainda diz: dai graças em tudo ao Senhor. Quer comeis, quer bebeis, tudo que a gente venha fazer. O desejo de Deus na nossa vida é que a gente agradeça a Deus. E não existe coisa mais poderosa do que andar ao lado de uma pessoa que tem um coração agradecido. Uma pessoa que sabe agradecer por tudo. Uma pessoa que sabe ver a coisa boa diante de qualquer situação. Pode estar acontecendo o que for, ela consegue ver algo bom e começa a se alegrar, agradecer diante dessa situação. Um coração agradecido verdadeiramente alegra o coração de Deus. E quando eu falo de coração agradecido, eu lembro de minha avó. Minha avó era uma pessoa que... ela era assim, uma pessoa maravilhosa de receber presentes. E tudo que a gente dava para ela festejava com uma vibração tão grande que parecia que a gente estava dando algo extraordinário. E eu ainda era uma criança quando eu percebi isso em minha avó, que ela comemorava tudo que ela ganhava. E eu tinha vontade de dar algo a ela. Só que, como criança, eu não tinha dinheiro para comprar nada. Mas eu queria ver a alegria de minha avó. E o que foi que eu fiz? Eu peguei um sabonete lá em casa, enrolei de presente e fui lá levar para minha avó. Minha avó era Otildes, mãe da minha mãe. E quando minha avó viu aquele presente, sem nem abrir ainda, ela falava, obrigada, ela fez aquela festa. E quando abriu o presente e viu que era um sabonete, ela fez mais festa ainda.
Parecia que eu tinha dado para ela um carro, uma casa, de tamanha alegria. Então, uma pessoa assim, que se sente feliz diante de tão pouco, o desejo da gente é sempre dar mais a ela. E eu acredito que com Deus não é diferente. Quando a gente consegue agradecer a Deus diante do pouco que a gente tem, ou diante das pessoas, a vontade delas e do próprio Deus é de nos dar cada vez mais. Então, o meu desejo é que nós venhamos trocar a murmuração pela gratidão. Ao invés de você reclamar, de você murmurar diante da situação que você está vivendo, pense diferente. Comece a agradecer a Deus pelas coisas boas que você tem, pelas coisas que às vezes são pequenas e insignificantes diante de tantas pessoas, mas diante daqueles que têm um coração agradecido, é grande. Então, eu quero te convidar a todas as vezes que der aquela vontade de reclamar, de murmurar, vamos fazer isso comigo. Vamos nos exercitar, porque eu também estou incluída nisso. Deus está trabalhando isso na minha vida, porque não é fácil, diante de algumas situações que a gente vive, deixar de reclamar, de murmurar, para focar em algo bom e começar a agradecer. Então pense dessa forma, todas as vezes que eu murmuro, que você murmura, é contra Deus que nós estamos murmurando. Se nós deixamos para louvar e agradecer a Deus só quando tudo vai bem, é sinal de que nós não estamos crendo em Deus, mas na circunstância. Se a circunstância está boa, eu começo a adorar, eu começo a louvar. Mas se não está boa, eu começo a reclamar e a murmurar. Então, isso não tem nada a ver com fé em Deus. Fé em Deus é aquela pessoa que confia nele, independente das circunstâncias. E nós precisamos aprender a, como Paulo disse, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Nós precisamos estar bem com Deus em qualquer situação, mesmo que as coisas estejam acontecendo de maneira que a gente não esteja entendendo. Decida confiar. Eu já vivi situações na minha vida que dava vontade de reclamar, mas vinha um clamor dentro de mim e eu começava a repetir: Senhor, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Então, ao invés de reclamar, comece a agradecer, comece a louvar a Deus, comece a dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu decido confiar no Senhor. Não é fácil. Não é fácil, mas eu sei que a gente pode conseguir ser assim e viver assim, até que isso se torne algo normal na nossa vida. No início é complicado, mas eu te desafio a tirar os olhos da situação e olhar para aquele que está além da situação, além do problema, além do motivo que te leva a reclamar, a murmurar e a ver o lado ruim de tudo. Olhe para cima, olhe para Deus, olhe para aquele que tem o controle de todas as coisas e diz que Ele usará todas as coisas para o seu bem. Lembre-se, Deus não está contra você, Deus está a seu favor e Ele usará tudo para o seu bem. Creia nisso. Quando vinha a vontade de reclamar, não faça como o povo de Israel, que murmurava, a ponto de Deus se entristecer com aquele povo. Não entristeça o coração de Deus, abrindo a porta para Satanás com a sua murmuração. Mas vamos nos unir e fazer uma corrente de pessoas que, ao invés de murmurar, decidem louvar, agradecer e simplesmente confiar que Deus é poderoso para tornar toda e qualquer situação a nosso favor. No mundo teremos aflições. No mundo viveremos situações difíceis, mas lembre que Deus usa cada uma delas para me aperfeiçoar, para te aperfeiçoar, para nos fazer cada dia pessoas melhores, e só Ele pode fazer isso através de qualquer situação. Talvez você esteja perguntando como uma situação ruim como essa pode ser usada para o meu bem. Eu não sei te responder isso, mas eu sei que Deus sabe como te responder isso, porque Ele é poderoso em transformar situações difíceis em bênção nas nossas vidas. Então vamos fazer como Paulo e Silas. Estavam presos em cadeias, tinha motivo para reclamar, mas todavia eles adoravam. E o seu louvor foi tão forte que fez as cadeias tremerem, as portas se abrirem, e eles estavam ali, disposto até a ser livre, sair daquele lugar, mas por amor a almas, ele continuou ali e não fugiu. Então, em nome de Jesus, vamos levantar uma corrente de adoração, de gratidão, em meio ao caos, em meio aos momentos difíceis, em meio às lutas. Decida agradecer e confiar no Senhor. Troque a murmuração por adoração, por gratidão, e você verá, e eu verei, quão grandes coisas o Senhor fará na minha e na sua vida. Amém?
Eu espero poder ter te ajudado de alguma forma e que o Espírito de Deus continue te ajudando. Um abraço para você e eu te convido a orar, a fechar os teus olhos e concentrar a tua fé naquele que pode todas as coisas por amor a mim e a você. Amém? Pai querido e amado, nós queremos te louvar e te agradecer. Como é bom, Senhor, ter o Teu Espírito para nos guiar em todas as coisas. Como é bom ter a Tua Palavra para nos orientar, para nos ensinar, para nos mostrar exemplos de pessoas que decidiram reclamar e viram o resultado da murmuração. Mas também tem pessoas que decidiram adorar e também viram o resultado da sua adoração. E eu quero me unir com essas pessoas, meu Pai, que decidem hoje deixar de participar daquele grupo de pessoas que só murmuram para participar do grupo de pessoas que te adoram em qualquer situação. E te pedimos a tua ajuda, Pai, porque sem ti nada podemos fazer. Nos dê a força, nos dê a capacidade de conseguir enxergar em meio a toda e qualquer situação difícil, uma situação que nos leve a te adorar. Deus, e se não acharmos nada, que nós venhamos olhar para ti, porque em ti nós temos todo motivo para te louvar e te adorar, porque tu és bom em todo tempo. Tu és maravilhoso, tu és cuidadoso, tu és poderoso e como é bom pertencer a um Deus de amor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, juntamente com todos aqueles que me ouvem, unimos a nossa fé e invocamos a tua intervenção em cada família, Senhor da terra, em cada vida, Senhor, que nesse momento está passando por um momento de luta e que ao invés de Deus de reclamar, decidiu adorar. Que o Senhor se levante em favor dessas pessoas, mostrando para cada um de nós o quanto vale a pena te adorar em meio às lutas. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos, te exaltamos por tudo, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Deus, muito obrigado. Abençoa essa pessoa que me ouve nesta hora, com a tua graça, com o teu amor, com a tua paz que excede todo o entendimento, Pai. Que ela venha estar em paz em meio a qualquer situação, sabendo que o Senhor está no controle da vida dela, Pai, da sua casa e da sua família. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe. Um abraço.